Olá, querido, bem-vindo a mais um estudo em 1 João. Nós estamos no capítulo 5. Isso significa que estamos terminando os nossos estudos e que essa é a penúltima lição antes de nós terminarmos. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que dá base para a nossa fé, que nos ajuda a ter estrutura nos momentos de dúvida e dificuldade, e eu espero que Deus fale muito ao seu coração e que esse conteúdo fique fixo, tanto na sua mente quanto na sua alma, tá bom? Vamos lá, vamos começar o nosso estudo então. Hoje nós vamos falar sobre as certezas inabaláveis do crente. Para isso nós precisamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, de 1 a 15, não de 1 a 21, como está escrito aqui. O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimos num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bom, para nós entendermos melhor esse estudo, eu trouxe aqui para você a estrutura do que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre as certezas do cristão. Então, nesse assunto, certeza do cristão, nós vamos abordar 5 tópicos. Que nós pertencemos à família de Deus, que nós cremos que Jesus é Deus, que temos a certeza da vida eterna, que temos convicção que a vida eterna é garantida pela palavra de Deus, e que nós temos certeza que as nossas orações serão respondidas. Essas 5 certezas do cristão vão ficar divididas em subtópicos, para a gente entender e estudar melhor. Por exemplo, quando nós formos falar da certeza que o cristão pertence à família de Deus, nós vamos falar que o crente é conhecido por sua fé em Cristo, pelo amor que ele tem por Deus e pelos irmãos, e por obedecer os mandamentos de Deus. Essas características fazem com que o cristão seja pertencente à família de Deus. Essa é uma certeza que nós temos. Outra certeza é que Jesus é Deus. Nós cremos nisso. E aqui nós vamos ver que nós temos 3 testemunhas na terra e 3 testemunhos no céu de que Jesus é Deus. Nós temos também a certeza da vida eterna. Nós vamos abordar então que a vida eterna é um presente de Deus. Vamos ver também que a vida eterna está em Jesus, que ela é recebida por meio da fé e que ela é garantida pela palavra de Deus. E por fim, nós vamos estudar
sobre a nossa certeza de que Deus responde às orações, que as orações têm condições para serem respondidas num primeiro momento, e que as orações que nós temos convicção que Deus responde às nossas orações. Então, vamos avançar aqui e vamos entrar no estudo propriamente dito. A primeira certeza é que nós pertencemos à família de Deus. Olha só, o crente é conhecido pela sua fé em Cristo. O texto que nós lemos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, gente, na época em que João estava escrevendo essa carta, ele estava enfrentando pessoas, mestres, alguns até saídos de dentro da igreja, que negavam tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus. Mas os mestres verdadeiros, aqueles que eram salvos, aqueles que tinham fé na coisa certa, acreditavam que Jesus Cristo era o próprio Messias. E quando a gente fala Jesus Cristo, é interessante a gente pensar que nós estamos falando no menino que nasceu em Belém e viveu em Nazaré. É esse Cristo que é o Filho de Deus. Os gnósticos daquela época olhavam com desprezo para essa realidade. Como que o Deus poderia ter encarnado em um homem, numa matéria suja, num lugar desse tipo como era Nazaré, né, tão desprezado. Então todas essas coisas faziam com que eles rechaçassem essa ideia. Mas João fala que aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, esse é cristão de verdade. A fé em Cristo garante que nós somos parte da família de Deus. Não existe uma outra maneira de você ingressar na família de Deus que não seja crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta ir à igreja, não adianta ter amigos cristãos, não adianta gostar de Jesus. É necessário que você creia nele como seu único e suficiente Salvador. A fé em Cristo, ela também garante vitória sobre o mundo. Essa vitória não é uma vitória terminada, no sentido de que eu não tenho que fazer mais nada. Nós já ganhamos a vitória, nós temos certeza da nossa salvação, mas a ideia aqui é que a vitória ela é contínua, no meio de uma luta incessante. É isso que significa a palavra grega que está sendo usada nesse versículo. Então, nós continuamos lutando até a eternidade para que a gente tenha essa vitória contínua na nossa vida. Se nós desistirmos, obviamente, nós acabamos sendo derrotados pelo mundo. João, ele ressalta não a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso. Porque não é o homem, mas é o seu novo nascimento em Cristo, o seu novo nascimento de Deus que vence o mundo. Houve uma mudança interna dentro da pessoa. Ela já não deseja as coisas do mundo como ela desejava antes. Logo, ela tem vitória, porque ela não é mais a mesma pessoa. Ela sofreu mudanças significativas no seu caráter, nos seus interesses, na sua busca espiritual. Também podemos pensar que o crente ele é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. Olha o que o versículo 1 e 2 dizem. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Você deve lembrar da aula passada que nós falamos que o mundo ama aqueles que são do mundo. E nós, que somos nascidos de Deus, amamos aos filhos de Deus. Os cristãos são perseguidos ao redor do mundo, não porque eles fazem coisas ruins ou coisas erradas. Eles são perseguidos ao redor do mundo pelas virtudes do Espírito Santo na sua vida. Nós conseguimos amar aqueles que são nascidos de Deus, porque nós também pertencemos a Deus. O amor, ele não é a causa da nossa salvação, mas ele é a evidência. Muitas vezes, num esquema mais
legalista, nós vemos as pessoas se esforçando para amar as outras pessoas, no sentido de fazer boas obras, no sentido de dar coisas para as outras pessoas, tentando produzir amor e produzir salvação. Mas na verdade é o contrário, porque nós fomos salvos, o amor de Deus inunda as nossas vidas e nós passamos a amar as pessoas. Uma terceira coisa que nós podemos abordar aqui é que o crente ele é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Olha só, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O amor de Deus o amor a Deus ele é provado pela obediência a Deus. Isso é uma coisa difícil para o brasileiro entender. Que o amor ele não tem a ver com palavreado bonito, ele não tem a ver com entregar flores no altar, ele não tem a ver com cantar de um jeito mais emocional. O amor a Deus ele é provado pela obediência aos mandamentos de Deus. O amor, ele não é tanto uma experiência emocional, ele é uma obediência moral, é fazer aquilo que é certo. Veja, querido, que quem está abordando essa questão é o apóstolo do amor, é João. E ele está falando que amor é obedecer aos mandamentos, e os mandamentos dados por Deus. Mas nós partimos então por uma segunda coisa, nós estávamos falando aqui que nós cremos que pertencemos à família de Deus. Agora, eu gostaria de falar sobre a nossa crença de que Jesus é Deus. Bom, os fariseus e sacerdotes da época de Jesus acreditavam que ele era um salafrário, um embusteiro, acreditavam que ele era um charlatão. Os gnósticos acreditavam que ele era um homem comum e tentavam provar isso através do gnosticismo, das heresias que eles ensinavam à igreja. Ário de Alexandria teve uma crença mais interessante, mas ao mesmo tempo ruim, do mesmo tanto. Ele cria que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus. As testemunhas de Jeová creem que Jesus não é Deus. Os espíritas acreditam que Jesus foi um grande mestre. Os muçulmanos, pasme você, caso você não saiba disso, acreditam que Jesus foi um grande profeta. E outros líderes dizem que Jesus é um louco, que ele não sabia o que ele estava falando, que ele era um impostor. Mas quem é Jesus de fato? O que nós cremos sobre isso? Vamos destacar aqui algumas verdades. Primeiro, nós temos um tríplice testemunho na terra. Olha o que o texto diz. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Três são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito, de testemunhar que Jesus é Deus. Mas vamos lá. Cerinto, que era um filósofo de Éfeso, ele ensinava que Jesus de Nazaré se tornou filho de Deus ao ser batizado. Então ele não nasceu 100% Deus e 100% homem, mas no ato do batismo, o Espírito de Deus desceu sobre ele, o Cristo desceu sobre ele, abençoou o seu ministério, por isso que aconteceram tantos milagres e maravilhas, porém, antes do sofrimento na cruz, ele foi embora, deixou Jesus sozinho na cruz. João, ele está escrevendo para combater essa heresia. É interessante conhecer o contexto, porque a gente vê o desejo de dentro do coração do apóstolo de defender a sua igreja, de defender aqueles que estavam caindo nessa história. João ele quer mostrar que Jesus sempre foi o Cristo, que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. O batismo e a morte de Jesus são evidências históricas, concretas, da sua natureza divina e humana ao mesmo tempo. Então, Jesus nasceu, Jesus foi batizado, Jesus foi crucificado. Essas são evidências históricas.
mas é o Espírito Santo quem vai tocar no coração das pessoas e vai convencer as pessoas dessas evidências. Não adianta ele simplesmente ter se batizado e morrido. Isso, talvez muitas pessoas tenham passado por isso. Mas o Espírito Santo convence de que ele era o Filho de Deus e que esse batismo, essa morte, são significativas para a nossa salvação. São importantes, na verdade, são inegociáveis para a nossa salvação. Nós vemos aqui também o tríplice testemunho no céu. Olha só, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. João apresenta aqui três testemunhas no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Nós não vamos desenvolver muito em cima desses três, porque nós já falamos bastante disso durante os nossos estudos. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, que recusar o testemunho de Deus acerca do seu próprio Filho é você considerar a Deus mentiroso. Então, João está pegando muito pesado e está dando esse recado para a igreja. Está dizendo, olha, essa crença de que Jesus é o Filho de Deus é algo extremamente importante. Se os gnósticos rejeitam essa verdade, então eles consideram a Deus mentiroso. O próximo tópico aqui é que nós cremos que nós temos a vida eterna. Vamos ver 4 verdades sobre isso. A primeira verdade é que a vida eterna é um presente de Deus. O texto de 1 João 5,11, parte A, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna. É interessante, querido, a gente ter fixo na nossa mente que a vida eterna, ela não é uma conquista, ela não é um troféu. Embora a gente repita isso tantas vezes, a nossa cultura, a maneira como nós fomos ensinados, acaba fazendo com que a gente haja de forma diferente. E nesse agir de forma diferente, às vezes a gente acaba até desprezando a gratuidade da salvação. A vida eterna, ela não é comprada, ela não é merecida, ela é algo que é dado por Deus. A vida eterna, ela é um presente gratuito, que você não precisa retribuir de forma alguma, né? E João, ele não diz que a vida eterna será dada um dia, no tempo futuro. Não, ele diz que nós temos a vida eterna agora. Quando nós entrarmos na presença de Deus, na glória, na eternidade, então nós vamos tomar posse disso de maneira plena. Mas até lá, nós vivemos, ainda hoje, a eternidade. Eu vivo na eternidade e se eu morrer, eu já estou na eternidade. Eu não vou passar para a eternidade. Ainda nessa questão de ter a vida eterna, nós vemos aqui o termo grego aionios, que significa muito mais do que uma expressão do tipo viver para sempre. Imagina só, viver para sempre pode ser uma grande bênção, mas também pode ser uma grande maldição. Se nós vivermos para sempre na presença de Deus, em Deus, então é uma grande bênção. Mas se nós vivermos longe de Deus, então é uma maldição. A vida eterna, de fato, é uma coisa que todo ser humano tem. Mas a vida eterna que a Bíblia está propondo em Cristo é algo que vem pela fé. É interessante pensar que vida eterna é viver a vida em Deus. Então, quando eu me mergulho na minha vida com Deus hoje, eu já começo a viver a mesma coisa que eu vou viver na eternidade. Talvez não na plenitude, talvez não de uma maneira tão completa, mas sim da maneira como eu vou viver futuramente. Em Deus, a paz. Portanto, a vida eterna significa serenidade. Veja a próxima afirmação. Em Deus há poder. Logo, vida eterna significa derrota das frustrações.
Em Deus, a santidade. Por conseguinte, a vida eterna significa vitória sobre o pecado. Em Deus, há amor. Portanto, a vida eterna significa o fim do rancor e do ódio. Em Deus, a vida. Logo, a vida eterna significa a derrota da morte. Eu acho muito importante entender essas questões, porque senão a vida eterna ela passa a ser só uma questão de longevidade, de duração do tempo de nossa vida. Né? A vida ela se torna infinita, mas ela perde o significado. Se nós não entendemos que vida eterna é tudo isso, é usufruir de quem Deus é viver na presença santa de Deus, ser envolvido por tudo de bom que Deus tem para nós, então perde o sentido. Nós precisamos entender que vida eterna é tudo isso para nós. A segunda coisa é que a vida eterna está em Jesus. Olha só o que os versículos 5, 11b e 12 dizem. E esta é a vida que está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna, ela não pode ser encontrada fora de Jesus. Mas por que não? Por que a vida eterna não pode ser encontrada fora de Jesus? Porque Ele é a vida. É igual você falar que você está procurando o mar fora do mar. É igual você falar que você está procurando o sol fora do sol. Só tem um jeito de entrar no mar, pulando nele. E a vida eterna nós alcançamos mergulhando em Jesus, vivendo para Jesus. No material de apoio que nós estamos usando, tem uma história muito interessante que pode te ajudar a entender um pouco da história de que quem tem o Filho tem a vida eterna. A história conta de um pai muito rico que morava na Europa e que colecionava quadros e relíquias. Um dia, o filho desse homem saiu em uma viagem e no meio da viagem sofreu um acidente automobilístico e acabou perdendo a sua vida. No local do acidente, um amigo do pai, que era pintor, fez a última pintura do rosto do menino, registrando os últimos momentos da sua existência. Pegou aquela pintura e mandou para o pai. O pai recebeu aquela pintura como uma grande obra de arte, como algo de valor inestimável. Colocou em uma moldura e pôs entre os seus quadros mais caros. Com a morte do menino, o sepultamento daquele menino, o pai resolveu fazer um leilão beneficente e leiloar os seus quadros mais apreciados. No começo do leilão, a primeira moldura, o primeiro quadro a ser leiloado era o quadro do rosto do seu filho. Ninguém se motivou muito a participar do leilão, porque aquela não era de fato uma obra de arte valorosa, com técnicas interessantíssimas. Mas, depois de muitas insistências do leiloeiro, um dos homens que estavam na plateia se manifestou e fez o seu primeiro lance. Aquele foi o primeiro e último lance. O valor do quadro saiu por quase nada. Mas, no momento em que houve esse lance, o leiloeiro disse: o leilão está encerrado. Todos que esperavam para dar o lance nos grandes quadros ficaram assustados e não entendiam por quê. Então ele explicou o seguinte, que o pai do menino havia escrito em testamento que aquele que desse o lance no primeiro quadro levaria junto todos os outros. Querido, é uma história fictícia, obviamente, mas essa é a ideia. Quem tem o Filho tem tudo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho não precisa de mais nada. O apóstolo João escreve exatamente isso em João, capítulo 5, versículo 12. Em terceiro lugar, a vida eterna é recebida por meio da fé. Esse assunto é um assunto que nós já abordamos exaustivamente, então eu vou citar duas lembranças para você e nós vamos partir para o quarto ponto, mas vamos ver o que o texto bíblico diz antes de nós fazermos isso. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, gente, é importante ter gravado no nosso coração que nós não somos salvos por causa da nossa fé, mas que nós somos salvos por meio da nossa fé.
Esse foi o meio de graça, esse foi o caminho que Deus escolheu para a nossa salvação, que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é por isso que nós somos salvos, por conta dessa fé. Uma fé que não é teórica, é prática, uma fé que não fica no campo das ideias, mas que realmente toma atitudes baseado naquilo que ela crê. E nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Reforçando mais uma vez, não existe um pagamento por isso, é gratuito. A vida eterna é garantida pela palavra de Deus. Olha só o que o texto diz. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A certeza da vida eterna não é um chute que eu estou dando, não é um cálculo que eu estou fazendo, não é uma coisa que eu acredito sem uma base, mas é a minha confiança na infalibilidade da palavra de Deus. Como eu, Bolivar, acredito que a palavra de Deus não falha, como eu acredito que a palavra de Deus foi Deus que escreveu, então se ali está escrito que eu vou ser salvo por meio da fé, eu tenho certeza, eu tenho confiança que isso é verdade. João, ele vai propor 4 estágios para um cristão. Primeira coisa, ouçam. Ouvindo, creiam. Crendo, vivam. E vivendo, saibam que vocês têm a vida eterna. Se você juntar os evangelhos com a carta de 1 João, é essa ideia que João trabalha. Agora falando um pouco sobre a certeza de que as orações serão respondidas. A condição para Deus responder às orações. Vamos ver quais são. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração é uma atitude de submissão à vontade de Deus. Se pedirmos segundo a sua vontade. Ela não deve ser uma imposição da nossa vontade pessoal para que Deus faça o que a gente quer. Quando Jesus ensina a orar, ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não fala seja feita a nossa vontade. Submissão à vontade de Deus é um alicerce forte, onde nós podemos confiar que a nossa oração vai ser atendida. Quando eu oro segundo a vontade de Deus, eu não preciso ficar imaginando se vai acontecer. Vai acontecer. É uma garantia que nós podemos experimentar aqui na Terra, de que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele cumpre a sua vontade. George Miller, que foi um homem de muita oração, que Deus respondeu de maneira poderosíssima, escreveu o seguinte, orar não é vencer a relutância de Deus, ou seja, não é ficar batendo até convencer a Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. É você dizer, olha Deus, a sua vontade é a minha, eu quero fazer o que o Senhor quer que seja feito. E aí ninguém te segura, e aí o milagre acontece, e aí Deus age. Essa que é a grande sacada da oração. Deus ouve a oração dos seus filhos, mas Ele estabelece condições claras para que isso aconteça. 2 condições que nós precisamos ter em mente. Ele não ouve quando há algum pecado sem confissão. Então, se existe alguma coisa que não foi confessado, nós precisamos confessar, para que Deus volte a escutar nossas orações. Depois, nós precisamos orar em nome de Jesus. É o selo da carta. É o que dá crédito à nossa oração. Deus não ouve as nossas orações por quem nós somos, pelo que nós fizemos, pelo que nós representamos para o mundo. Deus ouve as nossas orações porque elas são feitas em nome de Jesus. Uma terceira necessidade aqui é orar com fé. Tiago ensina que se não orar com fé não adianta nada. Então nós temos que pedir crendo que Deus vai responder. E uma quarta e última condição é que nós precisamos permanecer em Jesus e nas palavras de Jesus. Então, oração tem a ver com palavras, oração tem a ver com confissão prévia de pecado, oração tem a ver com o nome de Jesus, oração tem a ver com fé, mas oração também tem a ver com uma vida segundo aquilo que Jesus nos mandou viver. Isso é muito importante.
Contempladas essas 4 condições, você certamente vai ter sua oração atendida. E uma segunda questão aqui em relação à nossa certeza de que Deus responde às orações é a convicção, de fato, de que Ele responde ao que nós pedimos. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A oração segundo a vontade de Deus é uma certeza de que basta pedir e que Ele vai atender. João, ele chegou num ponto da sua vida espiritual, já bem velhinho, que ele dizia, olha, tudo que eu peço para Deus, Deus tem atendido. Porque ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Ele estava alinhado com a vontade de Deus. Esse é um papel fundamental da oração na vida do cristão. Alinhar o coração do cristão com o coração do Senhor. Eu espero que você consiga aproveitar todo esse conteúdo que nós passamos, que realmente possa encher o seu coração e que a sua semana seja uma bênção. Ore segundo a vontade de Deus, experimente de verdade o que é fazer parte da família de Deus. Não se deixe enganar, querido. Às vezes Satanás vem e quer nos confundir, mas essas verdades que nós vemos no livro de João, no capítulo 5, atestam que nós fazemos parte da família de Deus, que nós estamos seguros na mão do nosso Senhor. Uma boa semana, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.